Olá. É difícil contar um caso exclusivo de episódio que eu tenha que ter tido que sair da zona de conforto durante o trabalho, porque trabalhar como jornalista, principalmente, né, que é a minha atividade principal na minha carreira, você sempre lida com saída de zona de conforto, mesmo estando dentro de uma redação. Mas teve um episódio interessante que foi quando eu estava trabalhando em Portugal, na cidade do Porto, como diretor de arte do jornal, executivo de arte, responsável pela primeira página, por exemplo, do jornal, com as principais notícias do dia, aquilo que ia fazer o jornal ser vendido, né, no dia seguinte. E eu estava abrindo uma produtora de eventos e representação de artistas na Europa. E o primeiro artista que eu peguei para representar, eu levei para uma feira internacional de apresentação de novas tendências da música, espalhadas por todo o mundo. E durante o processo de empresariamento e booking desse artista, eu fui contactado por uma produtora da Espanha, de Barcelona, que disse que gostaria muito de realizar um show a seguir à apresentação em Berlim, aliás, na Alemanha, em Essen, na cidade de Essen, norte da Alemanha, e com a intenção de contratar o artista para a sua gravadora, para a sua agência de shows na Espanha, que também contava com uma gravadora. Bem, tudo correu bem, a gente assinou um contrato, né, um termo de compromisso de que haveria um evento, e a seguir ao show na Alemanha, nós ainda fomos fazer algumas outras datas em Londres e fizemos uma mini turnê com essa oportunidade. E nesse show de Barcelona eu teria que voltar para a redação, para as minhas atividades, né, de diretor de arte do jornal. Então um assistente, que na altura fez de assistência, mas já era o meu sócio nessa empreitada de abrir uma produtora de eventos, acompanhou a banda até Barcelona e eu voltei para a redação. E o combinado da produção desse evento é que o artista seria levado pela produtora para uma hospedagem, para um hotel, uma coisa que ficaria pela responsabilidade deles, né? E durante uns dias eles estariam em off, coisa de 3 ou 4 dias em off, sem nenhuma atividade, só em contatos e reuniões, conversações sobre a possibilidade de trabalhar com eles. E culminaria com o dia do show numa sala considerada em Barcelona como uma das principais salas de shows da cidade. E tudo bem, estava tudo certo, né? Aí eu recebo um telefonema, assim que eu cheguei no Porto, eu recebo um telefonema desse sócio, dizendo que a produtora não apareceu no local combinado para buscar a banda. Eu fiquei espantado, né? Fiquei surpreso, mas entrei em contato com a banda e eles estavam aguardando. Falei, bem, eu não estou conseguindo falar com a produtora, assim como vocês peguem um hotel que fique acessível para vocês. No caso, meu sócio tinha um cartão de crédito dele, né? Falei, fica acessível para vocês enquanto a gente não desenrola essa situação. Vocês vão para um hotel descansar. E amanhã a gente tenta conversar e ver o que aconteceu. Algum problema houve, né? A produtora desapareceu e a banda ficou sob a responsabilidade desse meu sócio nesses dias offs, pagando hospedagem, pagando alimentação, pagando deslocação, mínimo possível, né? Mas um custo completamente no nosso bolso, sob a nossa responsabilidade, sem a gente saber sequer se o show ia ser realizado, que era o principal motivo da ida para lá, né? Apesar de toda a negociação. E a gente não tinha o que fazer porque o próximo show seria na cidade do Porto, a passagem já estava comprada e não era possível trocar, antecipar a passagem por questões de custo do bilhete e tal. Teria que se comprar novas passagens, o custo sairia muito mais caro, então o melhor era continuar lá até o dia do show. Por incrível que pareça, até o dia do show, ou seja, aqueles 3 ou 4 dias off, a produtora não deu sinal, não apareceu
para falar com a banda, com o meu sócio, não me ligou, a gente não conseguia falar com eles, nem através de telefone, nem através de e-mail. Eu conheci a cidade, trabalhei na cidade antes de ir trabalhar para o jornal no Porto. Não era normal o tratamento, o tipo de dispensa que foi feito com o artista, né, conosco, né, por parte dos catalães, dos espanhóis, e nós combinamos que nós íamos aparecer no local do show, no dia do show, na hora combinada para passagem de som, como última tentativa de ver o que aconteceu, pelo menos, né, naquele episódio. A banda foi para o local do show, havia efetivamente a reserva da casa para o evento, e lá eles encontraram com os produtores que iam realizar, afinal de contas, o evento. O que aconteceu nessa sequência é que o meu sócio e esses produtores espanhóis não estavam se entendendo. Ou seja, os catalães, no caso, que estavam realizando o evento, tratavam tanto o meu sócio quanto a banda como se não tivessem nem sabendo o que estava acontecendo. A banda estava ali completamente à mercê dos fatos e do desenrolar que meu sócio poderia proporcionar comigo de suporte por telefone sobre o show em si. E o que isso proporcionou foi que eu consegui, nesse momento, que o meu sócio, ao me ligar, falar com o produtor. E eu estava no jornal, eu estava trabalhando no jornal. Inclusive numa hora que a gente chama de hora de fechamento, que é o dia que a gente faz a reunião que consolida todos os assuntos das sessões esporte, cidade, nacional, política, economia, para ver quais são os assuntos principais que vão ser levados à primeira página. Já estava tratando da primeira página com os outros diretores e editores-chefes do jornal que cuidam de toda a redação, quando eu consegui pegar o telefone e falar com esse produtor. E na conversa que era, mas e a banda, por que não foi buscar, o que aconteceu, nós estamos aí pagando todo esse custo, não era necessário, se não houvesse interesse nós nem teríamos ido para Barcelona, era só avisar, houve um problema com o show. No meio dessa conversa de entendimento, comigo propriamente que tratou do assunto e o produtor direto, o responsável pela agência lá, que tratou também do show, ele pega a conversa e manda a seguinte frase: "Eu não tenho nada que ver com a banda brasileira". E eu, naquele momento, vi que eu teria efetivamente que tomar uma atitude que não fosse só gerir o desentendimento. Eu pedi ao meu assistente, que era o meu editor de arte, para cuidar da primeira página. Avisei alguém, só passou isso pela avisar mais alguém por parte da redação que eu me lembro, ou pedi a ele para avisar, já não lembro. E a minha reação foi: eu entrei no carro, fui para o aeroporto do Porto, larguei o carro no estacionamento, corri para o Guichê, comprei uma passagem para Barcelona no primeiro voo que havia disponível, viajei para Barcelona. O voo dura mais ou menos 1h30 de duração, fora o tempinho que eu ainda esperei para a hora que tivesse um voo disponível e tal. Mas a verdade é que, como se fosse da sua casa ou da minha casa para a esquina para comprar um produto, alguma coisa no mercado, na padaria, foi assim que eu saí de Portugal para Barcelona naquela noite. Quando eu cheguei lá, o produtor sabia que eu possivelmente estava a caminho. Não sei se ele acreditou, se ele achava possível, mas ele passou aquelas horas a seguir sem saber se eu efetivamente ia aparecer lá como eu sugeri ao telefone, e o meu sócio confirmou para ele, né, lá durante esse tempo de viagem, e com o que iria acontecer, qual era a minha ideia de aparecer lá, né? Bom,
Como essa é uma história de apresentação, de saída de zona de conforto, não é preciso alongar mais. O que aconteceu foi que, ao invés de eu ter um problema com o meu sócio, que inviabilizaria a produtora que estava nascendo, ao invés de eu perder a banda que eu tinha acabado de contratar para representar na Europa, para shows, isso foi em 2004, eu trabalhei com essa banda mais 5 ou 6 anos ainda. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil, ainda continuei pelo menos um ano ligado a essa banda. Fizemos 3, 4 turnês na Europa. Ao invés de eu fechar a produtora, por achar que era inviável, né, conciliar o meu trabalho como executivo de uma empresa de comunicação e uma produtora, ao invés de eu ter um prejuízo única e exclusivamente naquela noite, o fato é que por eu ter ido, o show aconteceu porque eu me entendi com eles. Foi feito o pagamento que cobriu pelo menos parte ou até os custos daquela estadia, daquela passagem por lá. E nós voltamos para o Porto e demos sequência com os nossos planos e com tudo aquilo que já estava não só previsto como nós intencionamos realizar. Então isso foi uma saída de zona de conforto que não estava esperando, que não estava planejada, foi um grandíssimo mal entendido, mas que poderia ter ocorrido muito mal se eu não tivesse tomado essa atitude. Eu espero que isso sirva como uma apresentação em vídeo do tipo de gestão, uma história, né, do tipo de gestão com que eu já estive envolvido, né? Obrigado.